Olá pessoal, eu sou o professor Márcio do Carmo e hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da avaliação diagnóstica que eu coloquei no grupo na aula anterior. Então, os alunos que fizeram essa avaliação, acompanhem aqui nesse vídeo o seu resultado. Vou fazer algumas intervenções, algumas orientações. Os alunos que ainda não acompanharam, que ainda não fizeram essa avaliação diagnóstica, que é muito importante, digam no PV ou digam aqui no grupo, que eu procurarei colocar novamente o link para vocês, certo? Eu quero desejar desde já uma ótima aula, que vocês aproveitem bastante, certo? Esse diagnóstico ele é importante para que eu me planeje para os próximos conteúdos com vocês. Olá pessoal, eu estou mostrando aqui o nome dos alunos que responderam a avaliação diagnóstica, certo? Então são os alunos que responderam a avaliação diagnóstica do terceiro ano, certo? Então os alunos do terceiro ano E e F. E eu vou mostrar aqui a relação dos alunos que conseguiram responder essa avaliação. Então nós temos Luiz Agostinho, respondeu, teve um aluno que não conseguiu colocar o nome, Lázaro Gomes, Isael Carlos, Ana Camila, Antônio Marcos, Francisca de Almeida Costa, Letícia Gomes, Cássia Alves, Maria Eduarda Pontes, Isabela Pereira, Júlio Marcos, Beatriz e Paloma. Esses alunos responderam. 78% desses alunos são do terceiro E, e apenas 21% desses alunos são do terceiro F. Então a maioria aí respondendo, a maioria como aluno do terceiro F. A primeira pergunta diz assim: quando nos alimentamos, os nutrientes são absorvidos no processo de digestão, chegando às células onde ocorre a reação glicose mais oxigênio, que resulta como gás carbônico mais água e energia. No processo descrito são produtos obtidos, então aqui era para você informar quais eram os produtos, que na verdade os produtos são todos aqueles que estão depois da reação. No caso aqui é gás carbônico e água, né? E a energia é uma consequência. Então a alternativa certa seria a letra A. Dos 14 alunos que responderam, apenas um acertou, certo? 7% dos 14, né? E a maioria dos alunos marcaram aqui a letra B, glicose e energia. Na verdade, glicose e energia são sinônimos, nem significam a mesma coisa, porque glicose na verdade é um dos carboidratos que resulta como produto da fotossíntese, como consequência. A outra, em filmes de ficção científica, costumamos ver e ouvir explosões espaciais de forma fantástica. Este fato enumera um grave erro de conceitos físicos. Isto ocorre pois... Aí a resposta certa seria: não seria possível ouvir o som da explosão, pois ele não se propaga no vácuo. 4 alunos responderam de forma correta, que era a letra B. Isso aqui é um conteúdo ainda de física, não é, pessoal? Mas foi abordado com vocês. Inclusive eu passei na época o filme Gravidade, que aborda esse assunto. De fato, se o som só se propaga com a presença de matéria para a condução do mesmo, logo o erro do filme seria mostrar que haveria propagação do som no vácuo. Então a certa seria a letra B. A outra questão, na puberdade se manifestam os caracteres secundários no garoto e na garota. Nesta fase de vida, como em outras, a higiene torna-se indispensável para a prevenção e combate de alguns problemas característicos dessa faixa etária, como aí a correta seria acne e espinhas. Por quê? Porque você vai descartar calos e verruga. Então o que é que calo tem a ver com caracteres secundários, né? Cabelos brancos também não tem nada a ver. Estamos falando de características que surgem na puberdade. Então manchas na pele, cabelo branco e calos e espinhas não tem nada a ver com essa mudança hormonal. Então acertou, né? 9 alunos responderam certo, responderam aí acne e espinhas.
A outra. A AIDS é uma sigla inglesa em que, traduzida para o português, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ou uma DST viral e que pode levar à morte. Uma das formas de contágio dessa doença é... Uma das formas de contágio, letra A, é relação com preservativo? Não. Teve 4 alunos que marcou que a letra A era certa. Letra B, de mãe não infectada para o filho durante a gestão, como é que o filho vai receber essa transmissão se a mãe não está infectada? Teve 2 alunos que marcaram essa daí. Letra C, que é a certa, uso da mesma seringa ou agulha contaminada por mais de uma pessoa. Então essa é uma das formas de contágio, certo? Letra D, transfusão de sangue não contaminado com HIV. Não, se o sangue não está contaminado, então não faz perigo o contágio, a não ser que o sangue esteja contaminado. Então acertou os 5 alunos que responderam a letra C. Vamos para a próxima. Lamarck foi o pioneiro na criação de uma teoria para explicar a evolução dos seres vivos. No entanto, Darwin o desbancou, ou seja, digamos que Darwin derrubou uma das teorias de Lamarck. Aí vamos lá. Letra A. Coacevados deram origem aos seres vivos? Não, isso aqui não foi assunto de Lamarck. Isso aqui foram assuntos das teorias para a origem da vida. Letra B. Os órgãos se aperfeiçoam de acordo com o uso? Essa letra B, isso é teoria de Lamarck, que é a lei do uso e do desuso. Letra C. Primeiros seres migraram de outro planeta? Não, nenhum dos dois defenderam essas teorias aí. Letra D. Seres heterotróficos foram primitivos na Terra? Também eles não abordaram essa teoria aí. A letra E. Seres vivos são selecionados pelo ambiente. Essa letra E é a teoria de Darwin para explicar que os mais aptos sobrevivem e que eles são selecionados de acordo com algumas características como competitividade, características corpóreas ou mudanças genéticas que o permitam estarem adaptados, certo? Então essa foi a teoria de Darwin que desbancou a lei do uso e do desuso de Lamarck. A próxima questão. O aparecimento da espécie Homo sapiens no planeta é tema estudado por filósofos, cientistas e religiosos há muitos séculos. As evidências, restos fósseis, ferramentas, armas, habitações, vestimentas, entre outros, nos mostram que existiram dezenas de primatas muito parecidos conosco, e com o passar dos milhares de anos foram surgindo novas espécies, substituindo as anteriores por serem mais adaptadas ao meio, cada vez mais semelhantes a nós, culminando no Homo sapiens atual. Esse texto trata da origem do homem de acordo com a teoria. Aí nós vamos lá. Será que é a teoria criacionista? Um aluno respondeu: a teoria criacionista é aquela teoria que é explicada pela Bíblia, pelos religiosos, que é a teoria que diz que um criador, um ser, colocou tudo que está aqui atualmente, de forma já pré-definida. Letra B. Será que é a teoria da abiogênese, que é um assunto defendido, aliás, estudado no primeiro ano? A teoria da abiogênese diz que seres vivos podem surgir de seres sem vida, inanimados, e ela já foi colocada por terra, essa teoria, porque é totalmente sem nexo. A letra C. A teoria da panspermia, o que é isso? A ideia de que a vida veio de carona em corpos, em astros que chegaram do espaço. Letra D, que é a certa, a teoria darwinista, que é a teoria da evolução. Então, digamos que o pai da evolução chama-se Charles Darwin, que vocês podem estudar depois. A próxima questão. Organismos heterotróficos ou heterótrofos que obtêm seu alimento por digestão de matéria orgânica do meio externo e posterior absorção de nutrientes, cuja reprodução envolve frequentemente a formação de esporos, possuem em sua grande maioria parede celular de quitina, são denominados o que? Artrópodes? Eubactérias? Fungos? Plantas ou vírus? São os fungos, certo? Vocês estudaram isso, pessoal, no segundo ano, certo? Se não deu para acompanhar direito, mas verifiquem os vídeos que estão lá no YouTube, onde eu abordo esse assunto. Eubactérias não tem nada a ver, né? Artrópodes são insetos em geral, são abelhas. Então nós estamos falando aqui de um organismo que se alimenta da matéria orgânica, como o próprio texto já diz.
E esses organismos são fungos, né? Se encontram em troncos de madeiras, enfim, até no corpo humano. 7 alunos responderam, 50% dos 14 responderam corretamente essa questão. Parabéns para esses 7. A próxima questão: micorrizas são associações entre fungos e raízes de certas plantas, como orquídeas, morangueiros, tomateiro, pinheiro, entre outros. Os fungos degradam substâncias orgânicas do substrato, transformando-as em nutrientes minerais, que são melhor absorvidos pela planta. Essa, então, fornece ao fungo parte da matéria orgânica produzida por meio da fotossíntese. Essa relação ecológica é denominada... Então, quando existem associações em que as duas espécies envolvidas se beneficiam, em que um vai beneficiar o outro e que um aí, digamos que não vive sem o outro, essas relações ecológicas são chamadas de mutualismo, é uma relação mútua. Então, fungos e raízes vão formar aí as micorrizas. Então, os fungos vão ajudar ali nas raízes para que elas absorvam os minerais. E, como consequência, esses fungos também vão ser beneficiados, certo? Então, não é comercialismo, não é parasitismo, nem protocooperação, nem sociedade. Isso se chama mutualismo. Aí a penúltima questão diz: a obtenção de células troncos embrionárias envolve obrigatoriamente a destruição do embrião, especificamente de um blastocisto. O embrião de 5 dias que ainda não foi implantado no útero e é basicamente um conglomerado amorfo de 100 a 200 células. Aí tem o texto, tem enfim, vamos para a questão. Se o blastocisto não for utilizado para a retirada de células troncos, como citado nesse texto, ele segue com seu desenvolvimento, passando então para a próxima fase do desenvolvimento embrionário. Isso é matéria do 2º ano, certo? E que nós continuaremos vendo esse ano no 3º, que são as fases do desenvolvimento embrionário. Pessoal, a próxima fase nessa sequência aqui é a gastrulação, que ela ocorre após a segmentação, após a formação da mórula. Então nós teremos aí a gastrulação, que vocês irão, eu acredito que é um tema até um pouco mais difícil para vocês, que vocês irão acompanhar posteriormente. Apenas 2 alunos acertaram, certo? E era esperado. Vamos para outra questão. Diz assim: a imagem abaixo mostra a reprodução de um protozoário. E acho que para vocês foi vista essa imagem. Não está mostrando para mim aqui não. Deve ser da outra forma lá. Então é o seguinte: a resposta certa seria, na verdade, seria um protozoário dando origem a outra cópia idêntica. É a mesma coisa da reprodução de uma bactéria, dando origem a outra cópia idêntica. Então a resposta seria: produz descendentes geneticamente idênticos. É a chamada reprodução por divisão binária, ou ainda cisparidade, certo? Bom, eu encerro essa correção da atividade, certo? Na próxima aula eu continuarei planejando algumas revisões desses conteúdos antes de entrar no novo conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.